Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você gostar do vídeo, dê o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário aqui. Eu amo ler os comentários e respondo todos sempre que possível. Como alguns de vocês sabem, eu sou bióloga, por formação. E eu amo a biologia, eu amo estudar a vida, eu vejo Deus em toda a criação. E a palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E de fato, a gente pode tirar grandes lições a partir de observações da natureza, dessa natureza onde a gente vê a assinatura de Deus em tudo. E meu mestrado, meu doutorado, eu trabalhei com química de rios, o estudo da bacia hidrográfica, e eu acabei tirando uma grande lição de vida a partir de todos esses estudos. Pode parecer que não tem nada a ver, não está conectado, mas está. E você vai descobrir agora qual lição eu tirei a partir da observação de como uma bacia hidrográfica funciona, como um rio funciona. E eu descobri que nós somos como rios. E você vai saber isso agora também. Fica comigo nesse vídeo. Eu vou deixar vocês aqui com minha voz, com imagens. E apenas ouça, reflita e absorva as lições que a natureza, que um rio nos dá. Um rio sempre nasce de uma fonte. Via de regra, suas águas são puras e cristalinas. As características de um rio, como pH, concentração de sais, taxas de oxigênio e outras, elas podem variar a depender da fonte. Mas uma coisa é certa: as suas águas são sempre puras e cristalinas, salvo raras exceções. Mas conforme o rio percorre o seu caminho, ele vai sendo influenciado pelo que está acontecendo na bacia hidrográfica, ou seja, no ambiente à sua volta. Rios que percorrem áreas de florestas vão ter água diferente de rios que percorrem áreas com plantações, com solo exposto. Os fatores climáticos também vão influenciar na qualidade desse rio, se é uma região mais seca, se é uma região mais fria, mais chuvosa ou não. Então esse rio está sendo influenciado por tudo que está à sua volta. E todos esses fatores vão compondo e modificando as características das águas desse rio. Então aquelas águas puras e cristalinas que saíram da fonte vai dando lugar, muitas vezes, a águas sujas e contaminadas, devido a toda essa influência que o rio recebe. O rio pode chegar a um estado de poluição onde não haja mais vida nele e nem beleza. A entrada de esgotos domésticos, industriais e todo tipo de lixo transformaram aquele manancial de águas em um esgoto a céu aberto. E as pessoas não reconhecem mais o seu valor e nem a sua identidade, pois o rio agora é um incômodo. Os rios são um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. São eles que fornecem a grande parte da água que consumimos, de forma direta ou indireta, provê alimentos, são vias naturais de circulação de embarcações, permitindo o deslocamento de pessoas e coisas. Suas águas movem as turbinas na produção de energia elétrica. Porém, um rio poluído, ele não pode desempenhar nenhuma de suas funções. Não há vida, não há beleza e não há propósito. Assim como um rio nasce puro, nós também nascemos puros. Não estou dizendo aqui no sentido de pecado, mas sim com relação à nossa mente, às nossas memórias, às nossas experiências. Mas com o passar do tempo e devido às circunstâncias que vivemos, a nossa essência vai sendo alterada. Vamos acumulando decepções, frustrações, mágoas, ressentimentos, entre outros, que alteram diretamente a nossa pureza.
Em um dado momento já não nos reconhecemos mais. E a nossa vida já não tem mais sentido. Achamos que não temos nenhum propósito ou chamado, pois quando olhamos para dentro de nós, tudo o que vemos é apenas uma grande quantidade de lixo emocional acumulado. Muitas pessoas, quando chegam a este ponto, estão tão amarguradas, com uma tristeza profunda e intensa, que pensam até mesmo em desistir de tudo e tirar a própria vida. Se você está nessa situação, como um dia eu estive, eu tenho uma boa notícia para você. Em Jeremias 29:11, Deus fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor, conforme diz essa palavra, tem um plano perfeito para você. E não importa a situação que você está, é possível recomeçar e transformar o caos da sua vida em um triunfo. Recomeço é uma das especialidades do nosso Deus. Deus te ama tanto que Ele sacrificou o seu próprio Filho para morrer por você em uma cruz. Jesus, quando bradou, está consumado, Ele rasgou o véu e hoje nós temos acesso ao Pai através do Filho. Somos novas criaturas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe esperança para você. Existe uma pessoa que te ama e pagou um alto preço por você, por sua vida. Ele acredita em você. Ele não te vê como o mundo vê. Ele olha para você e te vê puro e cristalino. Ele sabe que você é um rio lindo e não um esgoto. Ele vê a sua essência, quem realmente és. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. A fonte de onde você nasceu foi dele. A Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Então, por mais que a sua vida tenha perdido sentido, como aquele rio poluído que citamos, é possível sim recuperar, recomeçar, renascer da fonte e fluir rios de águas vivas. Para isso, é preciso que aquele rio e a sua vida passe por um processo de despoluição. E o primeiro passo para purificar um rio é eliminar as fontes de poluição, impedir a entrada de esgotos em suas águas. Em nossa vida, assim como nos rios, precisamos também eliminar as fontes que estão contaminando a nossa mente. Entre elas, as más companhias, o pecado, os maus costumes, a murmuração, reclamação, fofoca, distrações e a lista é grande. Em seguida, o rio ele precisa seguir o seu curso. Água parada, gente, não se renova. No processo de purificação, haverão pedras, turbulências que vão chacoalhar as águas desse rio, eliminando seus gases tóxicos, ao mesmo tempo que os gases bons, como o oxigênio, vai entrando nas águas do rio e a sujeira que existe dentro dele vai sendo processada e eliminada. Concomitantemente, as águas limpas vão entrando nesse rio, vindas de afluentes, vindas da chuva, e o rio vai mudando sua característica e vai se tornando puro novamente. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, apesar de eliminar as fontes que contaminam a sua mente, ficam estagnadas, param no tempo, ficam presas lá no passado e não querem dar passos, achando que Deus deve fazer tudo para elas. Então se espelhe nesse processo, como um rio, ele continua correndo pelo seu caminho e isso vai contribuir muito
no processo de despoluição, nós precisamos também sair do lugar que nós estamos, nos mover em direção ao nosso Jesus. Precisamos dar passos de fé, lendo e meditando a palavra, orando, jejuando, buscando bons conselheiros e crendo no agir de Deus em nossa vida. Precisamos permitir que o Espírito Santo, como Espírito da verdade, faça o seu trabalho, visando eliminar esta sujeira que está entranhada na nossa mente. As decepções, as traições, o passado, traumas, humilhações, mágoas, raiva, mentiras, enfim, tudo de ruim do nosso passado e presente também, que está gravado na nossa mente. Para que você viva os sonhos bons, perfeitos e agradáveis de Deus, você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Essa mudança de mente, chamada de metanoia, ela está descrita lá em Romanos 12:2, que diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, para a sua vida." E não espere resultados imediatos, né? Não seja imediatista, apenas caminhe olhando para a cruz de Jesus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não ouça opiniões de pessoas, não pare. Continue caminhando, seguindo em frente, independente das circunstâncias. Deixe as águas correrem por seu curso. Como um rio que não para, não se distraia, apenas segue o seu caminho. Ouça uma voz, a voz do Espírito Santo, que vai ecoar dentro de você, vai trazer águas novas a esse rio que é a sua vida. Essas águas, elas vão entrando e vão te limpando. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Busque ao Senhor. Tenha um relacionamento sincero com Ele para nascer uma intimidade profunda entre vocês. Quando menos você esperar, você verá que se tornou puro novamente. Volto a dizer, não se preocupe com o tempo que essa transformação levará. Dê o primeiro passo. O rio, após passar por esse processo de depuração, ele torna-se novamente útil, né? Um ambiente propício à vida para desempenhar com excelência as suas funções e servir aos seres vivos. Só que alguns rios eles vão precisar percorrer 10 quilômetros até serem purificados. Outros vão precisar percorrer 100 quilômetros. A distância e o tempo que leva esse processo, eles não são importantes. O importante é que depois dessa caminhada, ele não será mais o mesmo. Ele não estará mais naquela situação deplorável que estava. Todo o lixo, toda a sujeira ficou para trás. E posso te afirmar que quanto mais pedras e turbulências houverem no caminho, mais rápido um rio se purifica. Então, não tenha medo dos obstáculos, das dificuldades, dos desafios. Eles estão acelerando o seu propósito de vida. Eles estão acelerando a sua transformação e te preparando para viver aquilo que o Senhor, em sua infinita sabedoria, já tem planejado para você. E como um rio volta a ter um propósito, você também começará a entender o seu propósito, o seu chamado, e viverá os sonhos que jamais ousaria sonhar um dia, cumprindo-se os planos de Deus em sua vida. Então, tudo o que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, tão amado, tão amada, é que você se permita passar por esse processo e desfrute de uma vida plena na presença do nosso Deus.
A natureza nos ensina lições valiosíssimas. Espero que essa reflexão tenha edificado a sua vida e te ensinado que sempre é possível recomeçar. Veja agora algumas imagens de um dos rios mais famosos do Brasil, o Rio Tietê. Como ele nasce puro, cristalino, no interior, dentro do estado de São Paulo. E conforme o Rio Tietê percorre o seu caminho, principalmente ao passar dentro da capital, olha a situação desse rio. Esse rio fica praticamente morto, né? Poucas vidas, alguns organismos conseguem ainda sobreviver nesse rio, mas não há graça, não há beleza, não é possível usar essas águas. O rio é um verdadeiro incômodo, seu mau cheiro, o visual, nada agradável. Mas vocês pensam que esse rio morre aí? Vocês pensam que a vida acaba aí? Não, esse rio ele continua percorrendo o seu caminho. Não é uma trajetória fácil, mas o processo de depuração ele vai acontecendo ao longo de quilômetros e quilômetros. Nesse trecho vocês podem ver algumas espumas brancas, né? Os detergentes que existem ali são agitados pela cachoeira e essas quedas elas auxiliam o rio a recuperar a vida, ajudam a barrar naturalmente a poluição e a movimentar e oxigenar as suas águas em um processo natural chamado de autodepuração. Quando ele chega em Barra Bonita, ele já se recuperou do passado negro e virou um belo rio. A qualidade das águas ainda não é ideal, mas com bom tratamento já serve até para abastecer algumas cidades. Vemos a vida voltar ao Rio Tietê, vemos as pessoas interagindo, utilizando esse rio, se beneficiando, e esse rio volta a ter vida, ter beleza e ter um propósito. E assim eu sei que será na sua vida. Continue caminhando em fé, continue passando por essa transformação, ouça novamente essa mensagem, elimine todas as fontes de poluição, aceite esse processo de purificação e viva o seu propósito para a glória de Deus. Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até!